Durante as minhas pesquisas para minha tese do doutorado, eu acabei encontrando uma novidade que vale muito a pena compartilhar aqui com vocês. O Twitter, nos últimos dias, passou a marcar algumas contas ligadas a governos e a veículos de comunicação controlados por governos. Vocês vão ver que embaixo do nome da conta sempre vai aparecer uma indicação de que aquele ali é um veículo de mídia governamental ou uma pessoa ligada a esse veículo de mídia governamental ou personalidade ou instituição ligada a um governo. Eu fiquei sabendo da mudança que o Twitter inventou porque eu acompanho um destes canais que acabou sendo marcado, né, etiquetado dessa forma, que é o Sputnik News. Mas um outro veículo que eu também estudo não está marcado, que é a Al Jazeera. Então, para quem nunca me viu falar sobre a minha pesquisa, eu escolhi justamente comparar dois veículos de comunicação, um que é mantido pelo governo russo e outro que foi criado pelo governo do Catar, porque eu queria estudar como eles se comportam em relação a temas políticos, né? Uma cobertura que tem mais a ver com temas políticos e se isso tem relação com a política externa desses países. E assim eu comecei a acompanhar os dois. E aí eu achei muito interessante perceber que um está marcado e o outro não. Eu achei a explicação de por que nem todas as contas de governo e de autoridades políticas estão marcadas no próprio Twitter. Segundo a rede, ela decidiu começar esse trabalho de rotulagem pelos governos e seus veículos de comunicação dos países que são membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Que países são esses? Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Rússia. Estes são os países que, depois da Segunda Guerra Mundial, por terem lutado contra a Alemanha, a Itália e o Japão, ganharam uma condição especial lá no Conselho de Segurança. Isso quer dizer que dos 15 membros que tem no Conselho, 5 têm um poder de veto, ou seja, mesmo que tenham 14 votos a favor, se um destes países, que é membro permanente, disser não, a medida não passa. O Conselho de Segurança, ele é o órgão por onde passa, por exemplo, a discussão sobre intervir ou não intervir militarmente num país, aplicar uma sanção num país. Isso passa nesse órgão. E a outra coisa muito importante que o Conselho faz é que uma das etapas para um outro estado, um novo país, ser considerado membro da ONU, ele tem que ter a sua candidatura indicada pelo Conselho de Segurança da ONU. Então vejam só o poder que tem, né? E essa não foi a primeira medida que o Twitter fez direcionada para esse tipo de veículo, né? Lá em agosto de 2019, eles decidiram então que empresas que eram financiadas pelo governo não poderiam ou que dependiam financeiramente do governo, né, ou que eram editorialmente dependentes dos seus governos, não poderiam colocar anúncios para estimular, né, as suas publicações lá no Twitter. E eles teriam feito isso num momento em que estava acontecendo aquelas manifestações em Hong Kong e que eles teriam detectado um movimento atípico de contas vindas da China tentando propagar uma determinada versão sobre os protestos, né, de certa forma tentando desestimular os protestos, tá? Então, desde lá de 2019, o que o Twitter tentou fazer foi colocar uma distinção entre determinados tipos de veículo. E o que isso tem a ver com a minha pesquisa, né? Tem tudo a ver, porque é justamente aí que está o cerne da questão. Por que eu comecei a olhar para esses veículos e tentar entender que tipo de cobertura eles fazem? Porque justamente o que me chamou a atenção era pensar assim, eles estão fazendo uma cobertura, todo veículo tem uma linha editorial, tá? Ninguém é 100% isento, isso não existe, né? Senão ia ser que nem o meme aquele da Glória Pires dizendo que não pode opinar, não tem opinião nenhuma. Então, todo veículo tem uma posição. Por que então, com uns, o posicionamento vira problema e outros não? Eu resolvi pesquisar então o Russia Today, Sputnik e a Al Jazeera, por quê? Porque havia tentativas de limitar a operação deles em alguns países. Então, a Al Jazeera teve muito problema no Egito, ela já teve repórter mandado embora da China.
O Sputnik, ele tem uma cobertura, às vezes, que ele dá uma alimentada, assim, em teorias da conspiração. Num outro momento eu quero explicar isso um pouco melhor para vocês e mostrar os exemplos. Eu noto a diferença de tratamento já entre a Al Jazeera e entre o Sputnik News, porque quando um sofre tentativa de contenção, como aconteceu com a Al Jazeera, tem muito mais gente, inclusive do meio jornalístico, que sai em defesa do canal do que o caso russo. E essa decisão agora do Twitter de fazer esse corte, né? Olha, eu vou marcar os veículos que são estatais e de começar justamente com os 5 países do Conselho de Segurança, para mim, parece que é um problema ali, principalmente com a mídia chinesa e com a mídia russa. O que eu noto é que a grande sacada, talvez, para ser eficiente, para conseguir influenciar e fazer isso que estes veículos criados pelos governos queriam fazer desde o início, que é criar uma imagem positiva do país, né, e pautar assuntos de interesse do país lá no exterior, junto ao público dos outros países, o que é a chave da questão é não parecer fazer propaganda. Então, aquele veículo que consegue ganhar credibilidade como veículo de comunicação e não parecer que está fazendo propaganda do seu governo, esse é o que tem conseguido ter mais facilidade para atuar.